E aí, bora fazer uma viagem no tempo? Mas uma viagem longa, hein? Tipo uns 800 anos para trás. A gente vai desvendar um mistério medieval incrível. A história de uma canção que ficou perdida por séculos e, por um acaso do destino, foi encontrada, abrindo uma janela sonora direto para o passado. Ondas do Mar de Vigo, se vistes meu amigo. Uau! De quem será essa voz que está falando com o mar? E o mais doido, por que essa pergunta, feita quase 1000 anos atrás, ainda mexe tanto com a gente? Beleza, então vamos fundo nisso. Pra gente entender a canção, primeiro tem que saber quem foi o artista, né? Só que aí já começa o mistério, porque Martin Kodax é praticamente um fantasma na história. O que a gente sabe é que ele era muito provavelmente um jogral, lá do século XIII. Imagina só, um artista profissional, de origem mais popular, que vivia na estrada se apresentando. A gente não tem documento, registro de nascimento, nada, mas as próprias canções dele entregam a pista mais importante. A conexão dele era com a cidade de Vigo, na Espanha. Mas para sacar quem foi o Codax, a gente tem que entender o mundo dele. A gente está falando da Península Ibérica do século XIII, um lugar que fervilhava com poesia e música. Era uma cena artística muito, muito viva. E aqui a gente vê uma coisa muito interessante, que é a diferença social e artística da época. De um lado, tinha o trovador, um nobre, o cara que compunha o poema e a música. E do outro, o jogral, que era o caso do nosso Martin Kodax. Eles eram os artistas mesmo, os performers de origem popular que iam lá e apresentavam essa arte para todo mundo, nas praças, nas feiras, nas cortes. Vamos seguir em frente, porque agora a gente vai ver de perto como essa canção, Ondas do Mar de Vigo, foi feita de um jeito que tem um poder quase hipnótico. A mágica tá toda nos detalhes, olha só. O Kodax era especialista num tipo de música chamada cantiga de amigo. E a grande sacada desse gênero é o seguinte: o poeta, que era um homem, escrevia como se fosse uma mulher falando. É o que a gente chama de eu lírico feminino. Então é a voz dela que a gente ouve na canção, desabafando com a natureza, contando para o mar a saudade que ela sente do amigo, do amado dela que está longe. E uma das ferramentas que ele usava para criar esse efeito quase hipnótico tá aqui, o paralelismo. A ideia é bem simples, mas genial. A estrutura das estrofes é praticamente a mesma, só que ele troca uma palavrinha ou outra na rima, tipo amigo por amado. Isso cria uma repetição que parece o balanço das ondas do mar, sabe? Um vai e vem que te puxa para dentro daquele sentimento de saudade. E não para por aí, não. Tinha outra técnica super esperta chamada Le Chaprem. O nome é curioso, né? Significa tipo, deixa e pega. É basicamente o seguinte, ele pega um verso de uma estrofe e repete em outra, mais pra frente conectando tudo. Além de ser um efeito poético lindo, isso era uma mão na roda pros jograis, ajudava a memorizar as canções. Olha só como funciona na prática. É como se ele tecesse a poesia, amarrando os versos. Um verso da primeira estrofe é deixado de lado e depois pego para ser usado lá na terceira. A mesma coisa acontece com a segunda e a quarta estrofe. É uma costura, uma amarração poética que deixa a música com um ritmo único e tudo conectado. Beleza, a gente já entendeu a letra, a técnica, mas por centenas de anos era só isso que existia, as palavras num papel, um poema silencioso. A música mesmo, que é a alma da coisa toda, estava perdida, e todo mundo achava que era para sempre. Pensa nisso, 700 anos. Durante todo esse tempo, a canção era só um texto. Ninguém fazia ideia de como era a melodia original, como ela soava de verdade lá no século XIII. Era um mistério total. E essa era a grande pergunta que não queria calar para historiadores, músicos, todo mundo. Será que um dia a gente ia conseguir ouvir essa música do jeito que o Martin Kodax imaginou? Pois é, e aí tudo mudou. A resposta para esse mistério de 700 anos apareceu de repente, num ano específico, 1914. E a história da descoberta é simplesmente inacreditável. Um livreiro lá de Madrid achou um pergaminho medieval sendo usado como capa de um outro livro. Um material que ia para o lixo praticamente. Mal sabia ele que tinha acabado de encontrar um tesouro perdido da história. E aqui tá o pulo do gato. Aquele pergaminho que ficou conhecido como Pergaminho Vindel era, uau, monumental. Ele não tinha só a letra das 7 cantigas do Martin Kodax. Ele tinha a partitura, a notação musical de 6 delas. E por que isso é tão gigante? Porque quase toda a música medieval que sobreviveu é sacra, de igreja. Achar um registro tão completo de música popular, a música que o povo cantava, é uma raridade absurda. Foi por causa disso que, pela primeira vez em séculos, as canções dele podiam
poderiam ser ouvidas de novo e não só lidas. Então a gente começa a entender o tamanho dessa descoberta. Não é só sobre uma música, sabe? É sobre a nossa chance de ter uma conexão direta, real, com os sons, com a cultura de um mundo de 800 anos atrás. É uma coisa muito rara e muito, muito preciosa. Ouvir Ondas do Mar de Vigo hoje, com a melodia que foi escrita para ela, é quase como achar uma mensagem na garrafa que ficou viajando pelo oceano do tempo por 800 anos e chegou até a gente. E olha que legal, assim como o pergaminho Windel conecta a gente com o passado, a ideia aqui é criar essa conexão também. Para quem está na faculdade, estudando letras, história, música, essa história é um material riquíssimo, né? Se essa jornada no tempo também foi fascinante para quem está acompanhando, saiba que o apoio é super importante. Comentar o que achou, deixar uma curtida, seguir o canal, tudo isso ajuda a gente a fazer com que mais pessoas descubram essas vozes perdidas. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. A história está cheia de vozes que foram silenciadas, de tesouros esperando para serem achados. Que outras histórias, que outras vozes perdidas a gente deveria resgatar da próxima vez? Deixa a sugestão aí nos comentários. A gente se vê.